Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao assunto das integrais triplas e o que eu vou apresentar então neste vídeo é mais uma mudança de variáveis na integral tripla, que esta mudança é chamada coordenadas esféricas ou mudança de variáveis para as coordenadas esféricas. Como o próprio nome diz, esta mudança vai funcionar muito bem quando a sua região de integração for um sólido que tem aí partes esféricas. Então, como é que é essa mudança? Bom, vamos pegar um ponto aqui no R3 e vamos descrevê-lo nas novas coordenadas chamadas coordenadas esféricas, beleza? Então, olha só. Vamos supor que eu pegue aqui um ponto P. Eu tenho aqui a sua coordenada x, sua coordenada y e a sua coordenada z. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um x, um y e um z deste ponto P. Esta distância deste ponto em relação à origem vai ser a nossa coordenada ρ já das coordenadas esféricas. Então, eu vou ter três coordenadas. ρ, que é a distância em relação à origem. Φ, que é o ângulo que a reta que este ponto faz até a origem. Este ângulo em relação ao eixo z, começando do eixo z, ou seja, o φ igual a zero é em cima do eixo z. E eu tenho θ. Quem é o θ? O θ é o mesmo das coordenadas polares ou das coordenadas cilíndricas no R3, não é isso? Então, o θ você projeta o seu ponto no plano XY, traça a reta deste ponto da projeção até a origem e calcula o ângulo ou pega o ângulo de rotação em relação ao eixo x. Aí, começando aqui do eixo x positivo, eu tenho θ igual a zero até você encontrar a reta de projeção. Bom, então o ponto P ele vai ter essas três coordenadas em relação às coordenadas esféricas: ρ, θ e φ. Reforçando, ρ, distância do ponto em relação à origem, θ, ângulo de rotação da projeção deste ponto em relação ao eixo x, no plano XY, e o φ é o ângulo que eu preciso me deslocar, começando do eixo positivo z, até encontrar a reta suporte que passa por este ponto e liga ele com a origem. Então, só pensando aqui nas variações máximas destas novas coordenadas, eu tenho que o θ ele vai de 0 até no máximo 2π. O ρ é sempre maior ou igual que zero, porque é uma distância. E o φ, para eu percorrer todo mundo, eu preciso só pegar do zero até o π, porque daí, como o θ pode dar a volta completa, você percorre todo o R3, tá? Então, eu tenho φ no máximo de 0 até π. São os intervalos que essas coordenadas podem variar. Beleza? Tá bom, mas qual a relação agora entre as variáveis cartesianas e as variáveis esféricas, né? Porque a gente vai querer fazer essa mudança de variável. Eu vou passar pelas coordenadas cilíndricas aí no meio, que daí vai ficar fácil. Lembrando que em coordenadas cilíndricas, o x era r cosseno θ. E nas coordenadas cilíndricas, o r estava aqui, ó. Se aqui vale r, aqui também vale r, ok? Então, eu tenho x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ nas cilíndricas e o z era o próprio z, não é isso? Isso aqui nas cilíndricas. Agora, vamos lá. Qual é a relação entre as cilíndricas e as esféricas? Então, eu tenho lá, ó. Se eu pensar aqui, eu tenho o φ, o ρ como cateto, o ρ como hipotenusa desse triângulo retângulo, e o r está lá no cateto oposto. Então, eu tenho que o seno de φ é igual a r sobre ρ, ou seja, r é igual a ρ seno de φ. Então, eu já consegui o r das coordenadas cilíndricas. Beleza. Aqui eu tenho a distância z, né? Aqui eu tenho a distância z. E essa distância aqui está no cateto adjacente.
Então eu sei que z é igual a ρ cosseno φ. E o θ é o mesmo, né? O θ das coordenadas esféricas e das coordenadas cilíndricas é o mesmo. Então, o θ é igual a θ. Então, eu posso substituir este r aqui, e aí o z já está aqui. Consequentemente, eu tenho nas coordenadas esféricas que o x vai ser ρ seno φ, que é este r aqui, ó, cosseno θ, né? Que estava aqui. O y é ρ seno φ seno θ e o z é igual a ρ cosseno φ. Então, esta é a mudança de variável das coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas. Toda vez que a gente faz a mudança de variável, o que a gente precisa calcular? O determinante jacobiano da mudança de variável, porque isso vai aparecer na integral. Então, fazendo essas contas, ou seja, deriva x em relação a ρ, φ e θ, deriva y em relação a ρ, φ e θ, e deriva z em relação a ρ, φ e θ. E aí coloca na matriz, calcula o determinante e pega o módulo. Quando eu fizer isso, vai dar um determinante jacobiano como sendo ρ quadrado seno de φ. Então, todas as vezes que for calcular uma integral tripla usando coordenadas esféricas, ou seja, mudando das variáveis cartesianas para as coordenadas esféricas, vai aparecer o termo ρ quadrado seno de φ. Beleza? Como eu comentei no início, esta mudança de variável vai funcionar muito bem, vai facilitar as contas todas as vezes que eu tiver partes de regiões esféricas, né? Porque se eu pensar numa relação aqui, toda vez que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, quando eu fizer este cálculo transformando para coordenadas esféricas, vai aparecer ρ ao quadrado. Então, eu posso trocar algo que envolve uma equação de esfera simplesmente pelo seu raio ao quadrado. Então, aqui em coordenadas esféricas eu tenho essa relação. Então, vamos lá fazer alguns exemplos para poder entender como funciona as aplicações, né? Como é que ficam as contas. Então, olha só. Calcule a integral tripla sobre B, onde B é a parte interna, ou seja, toda a região sólida interna à esfera de raio 1. Então, eu tenho o seguinte, tem lá esfera, raio 1, e aí eu preciso, então, descrever esta esfera de raio 1 em coordenadas esféricas. Como é que vai ser? Bom, qualquer ponto da esfera, eu vou ter distância saindo do zero e indo até o raio, ou seja, o ρ vai variar do zero, que é a origem, é toda a parte interna à esfera, tá? É a esfera maciça, de 0 até 1 para percorrer toda a região. Depois, o θ é a projeção deste sólido no plano XY e o quanto eu preciso andar com o θ para poder percorrer toda essa região no plano XY. Eu vou precisar dar a volta completa, porque quando eu projetar, eu vou ter um círculo, né, no plano XY. Então, o θ vai ser de 0 até 2π. E o φ? O φ, para eu percorrer toda a esfera agora, eu tenho que sair lá da parte positiva do eixo Z e vir até a parte negativa. Aqui está o φ. Consequentemente, o φ vai ter que variar de 0 até π. Observe que neste caso da esfera, eu estou com os maiores intervalos possíveis, né, para as variáveis. Porém, a minha região de integração vai ficar todos os intervalos entre constantes. Então, vai ficar bem mais fácil calcular a integral. Então, a integral ali vai ficar integral de 0 até 1 para o ρ. Tanto faz a ordem, né, porque está tudo entre constantes. Integral de 0 até 2π para o θ. Integral de 0 até π para o φ. E elevado x² mais y² mais z² em coordenadas esféricas é ρ ao quadrado.
Tudo isso elevado a 3 meios. Determinante jacobiano da mudança. E aí a ordem de integração. dφ, dρ, dφ, dθ, dρ. E aí é só fazer as contas. Então vai ficar aqui, ó, integral. Note que não tem ninguém em relação a θ e é um produto aqui. Consequentemente, o θ vai sair e vai ficar só o 2π aqui, né, que é a diferença do intervalo. Então eu tenho 2π integral de 0 até 1, integral de 0 até π, exponencial, aqui dá para simplificar, então vai ficar exponencial ao cubo elevado a ρ ao cubo, vezes ρ ao quadrado, seno de φ, dφ, dρ. Calculando a integral, como é que fica? 2π, integral de 0 até 1, e elevado a ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado, que não tem ninguém em relação a φ. Calcula a integral do seno de φ, então é menos cosseno de φ, isso de 0 até π. Depois a integral em ρ. Então ficou 2π, integral de 0 até 1. Cosseno de π é menos 1, com esse menos vira 1. Deixa eu só repetir aqui, exponencial ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado. Então aqui ficou 1. Cosseno de 0 é 1, com esse menos fica menos 1, mas eu estou aplicando embaixo, vai ficar mais 1 de novo. Errou. Bom, e aí eu tenho então 2 aqui, 4π, e agora vamos calcular essa integral. Observe que se eu fizer u igual a ρ ao cubo, a derivada aparece aqui, né? Só que aparece sobre 3, né? Então vai ficar aqui 1 sobre 3, e eu tenho e elevado a ρ ao cubo aplicado em 0,1. Tá? De novo, quem não consegue fazer as contas aqui de forma rápida, faz a mudança separado na integral indefinida e aí depois substitui o resultado. Então, substituindo no 1, eu tenho e elevado a 1 ao cubo, então é só a exponencial. Quando eu substituir o 0, eu tenho e elevado a 0, que é 1. Então, é 4/3 a exponencial menos 1, e aí acabou o problema. Beleza? Então, de novo, olha como facilitou muito o cálculo, porque a gente estava com uma região sólida que era a esfera maciça. Só para a gente confirmar. 4/3 de π e menos 1. Beleza? E aqui tem 2 exercícios que eu vou resolver aí para também dar um pouco mais de exemplos. Um sólido está acima do cone z igual a x² mais y² raiz e abaixo da esfera x² mais y² mais z² igual a 4, ou seja, esfera de raio 2. Calcule o volume deste sólido. Então vamos lá. Eu tenho aqui a esfera de raio 2 e eu tenho um cone que está indo para a parte positiva, né, do eixo Z. Por que é a parte positiva? Porque aqui é a raiz e é só a parte positiva, então. Consequentemente, eu estou interceptando aqui a esfera de raio 2. Aqui está o x e aqui está o y. E a gente quer calcular, então, este volume aqui de dentro, ó, porque é acima do cone e abaixo da esfera. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fizer a projeção deste sólido no plano XY, eu vou ter um círculo, né, todo preenchido aqui embaixo. Ok? Para eu percorrer todo esse círculo, qual é o ângulo que eu vou ter que andar? Que é o θ. Vai de 0 até 2π. Beleza? Ok. Agora eu preciso encontrar o ρ, que é a distância que eu tenho que percorrer com o raio
para sair da origem, neste caso, e bater lá na maior distância. Observem que o ρ, ele sempre sai da origem e ele vai percorrer toda a região sólida e vai bater lá na circunferência. Por mais que ele ande aqui pertinho do cone, ele vai sempre bater na circunferência. Então, o ρ vai sair do zero e vai bater na circunferência sempre. Então, ele tem raio, a maior distância dele é 2. E o φ é o ângulo que eu preciso andar para percorrer toda a região sólida, começando da parte positiva do z. Então, aqui está o φ, ó, que eu preciso encontrar. Como é que eu vou fazer para encontrar este φ, né? Ou seja, eu sei que o φ vai sair do zero, que é o eixo positivo do z, e vai vir bater aqui no cone, ó, que é a maior distância, né? O maior ângulo que eu ando a partir do eixo z. Não é isso? Como é que eu vou encontrar este φ? Vamos lá. Vou calcular esta interseção aqui, porque eu sei que essa interseção vai me dar uma circunferência. Consequentemente, eu vou ter o raio da circunferência aqui, e eu sei que essa distância aqui, ela vale 2, porque é o raio da esfera. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho este triângulo retângulo. Ó. Aqui está o 2, que é o raio. Aqui está o φ. Aqui eu quero encontrar, justamente, para poder calcular quem é este ângulo, né? Porque daí eu faço aqui, ó, o seno de φ vai ser este valor sobre 2 e eu calculo o ângulo. Então, vamos lá. Qual é a interseção, qual é a equação da esfera, da circunferência, né, de interseção aqui? Bom, é só isolar o z aqui nos dois lados ou substituir o z aqui e aí eu tenho a equação. Então, se eu tenho z igual a raiz de x² mais y², eu sei que z ao quadrado é igual a x² mais y ao quadrado. Substitui na equação da esfera. Eu vou ter, então, que x² mais y² mais x² mais y², que é o z², isso é igual a 4. Então, eu tenho que 2 vezes x² mais y² é igual a 4, ou seja, x² mais y² é igual a 2. Consequentemente, eu sei que este raio aqui, ó, é raiz de 2, que é este raio desta circunferência aqui. Então, eu sei que o seno de φ é raiz de 2 sobre 2, ou seja, o φ é π sobre 4. O maior φ, né? Então, a minha região de integração, vou chamar de sólido E, em coordenadas esféricas é o ρ de 0 até 2, o θ de 0 até 2π e o φ de 0 até π sobre 4. E a integral que me dá o volume, então volume de E, lembra que era a integral de 1dV. Em coordenadas esféricas, eu vou ter integral de 0 até 2π, tanto faz a ordem, integral de 0 até π sobre 4, integral de 0 até 2, que é o ρ, determinante jacobiano, o quadrado seno de φ, aí a ordem de integração, dρ, dφ e dθ. Tá? Aí fica com vocês depois calcular essa integral. Segundo minhas contas, esta integral aqui vai valer 2π 1 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 8/3 unidades de volume. Tá? Que o mais importante para a gente aqui neste momento não é o cálculo da integral em si, né? E sim como descrever a região de forma correta para poder montar a integral. Beleza? Então tá aí mais um exemplo. Note que neste caso a gente teve que parar ali num determinado valor, o φ, né? Que era o cone quem determinava. Tá? E vamos fazer o segundo também. Vou montar a integral do segundo aí. Então olha só. Usando coordenadas esféricas, determine o volume do sólido que está acima do plano z igual a 2 raiz de 3 e abaixo da esfera
de raio 4, centrada na origem. Então, de novo, temos lá esfera, raio 4. E eu tenho aqui um plano passando na altura 2 raiz de 3, que é o plano horizontal z igual a 2 raiz de 3, né? Então, aqui está o eixo z. Aqui é a altura 4, beleza? X, Y. Bom, quando eu coloco esse plano horizontal aqui, eu vou criar aqui uma interseção, né? E, de novo, vai ser uma circunferência, que é um plano horizontal, ok? E o que eu quero calcular é este volume aqui de cima do plano, tá? Este volume que eu quero. Agora, observa uma coisa. Primeira coisa para a gente determinar, o ρ. O ρ ele sai sempre da origem. Porém, eu só quero a distância do plano até bater na esfera. Essa distância eu quero desprezá-la, não é isso? Ó, se eu saio com o ρ da origem, eu quero do plano até bater lá na esfera. Então, o ρ ele vai sair do plano até bater na esfera. E este valor de ρ ele vai variando conforme o ângulo que eu vou descendo em relação ao eixo z. Porque este valor, por exemplo, ó, este tamanho aqui não é o mesmo que este, Então, ele depende do ângulo φ. Provavelmente, o ρ vai ter algo envolvendo a variável φ. Beleza. Olha só, aqui é o máximo que eu vou descer com o meu ângulo φ, que é onde tem a interseção ali, como se fosse montar um cone aí, né? Então, o φ ele vai ser do zero até bater aqui, que a gente vai precisar encontrar. Beleza? Então, tá bom. Essa altura aqui eu tenho. Por que eu tenho? Porque é a altura do plano. Então, este valor ali vale 2 raiz de 3. Então, se eu montar um triângulo retângulo, eu tenho o seguinte, ó. Aqui é o raio da esfera, que é 4. Aqui é 2 raiz de 3. E aqui é o ângulo φ que eu quero encontrar. Então, eu sei que o cosseno de φ é igual a 2 raiz de 3 sobre 4. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Então, o φ, como o meu ângulo está entre 0, no máximo 0, e π, a variação do φ, qual é o ângulo que eu tenho cosseno como sendo raiz de 3 sobre 2? É o ângulo π sobre 6. Então, o φ eu já tenho. O θ, quando a gente projeta aqui toda a região no plano XY, vai nos dar uma circunferência. Um círculo, desculpa. Então, o θ vai percorrer todo esse círculo. Então, o θ vai variar de 0 até 2π. O φ, eu já vi que ele sai do zero e vai até bater no π sobre 6. Só falta determinar esse ρ, que ele vai variar. Porém, a gente sabe que o ρ ele é, no máximo, a distância que é o raio da esfera. Então, ele é, no máximo, 4. E quem que é a menor aqui? O ρ. O ρ vai sair do plano. Mas eu tenho a equação do plano, porque o ρ ele sai do plano e bate na esfera. O plano é z igual a 2 raiz de 3, não é isso? Mas quem é o z em coordenadas esféricas? O z em coordenadas esféricas é ρ cosseno φ. Opa, aqui é um produto. O z é igual a ρ cosseno φ. Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 3. E eu sei, então, que o ρ vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre o cosseno de φ. Só isolei o ρ aqui em cima. Então, o valor aqui do ρ, ele vai sair do plano, que o plano em coordenadas esféricas é 2 raiz de 3 sobre o cosseno de φ. Então, é essa distância aqui, tá? Então, vai sair aqui do 2 raiz de 3 cosseno de φ. Então, a integral que me dá este volume, o volume
chamar de sólido E também, vai ser, tanto faz a ordem do θ e do φ, porque ambos estão entre constantes. Vou colocar o θ aqui fora, de 0 até 2π. O φ de 0 até π sobre 6. Agora o ρ tem que estar aqui, porque o ρ depende do φ, né? 2 raiz de 3 sobre o cosseno de φ, até o raio lá da esfera, que é 4. Como é o volume, ρ quadrado seno de φ de ρ agora, de φ e de θ. Beleza? Bom, aí de novo, fica a critério de vocês o cálculo da integral. E eu encontrei como volume 2π, que multiplica 64 sobre 3, 1 menos raiz de 3 sobre 2, menos 8 raiz de 3 sobre 2, vezes 4 terços menos 1. Unidades de volume. Então, aqui neste caso, o nosso raio teve uma variação dependendo do ângulo, que é o tanto que eu vou descendo aqui, porque vai mexendo nessa distância, tá? Então, tem várias situações aí que pode aparecer isso, então vamos tomar um certo cuidado, beleza? Bom, com isso eu encerro, então, os exemplos e os nossos conteúdos da terceira prova, e com isso também os conteúdos da disciplina.